Irmãos, é sempre uma alegria estar entre vocês e eu vou, a partir de agora, dispensar essas palavras de saudação inicial, porque eu voltarei, como o reverendo Leandro disse, todos os meses, daqui até o final do ano. Então eu quero que vocês saibam que é sempre uma alegria para nós estarmos na companhia dos irmãos e, sobretudo, expondo a palavra do Senhor nestes cultos dos quais estamos participando. Vamos então abrir a palavra do Senhor no livro de Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 6 até o versículo 22. Ruth, capítulo 1, do versículo 6 até o versículo 22. No mês passado nós trabalhamos com os 5 primeiros versículos. Hoje vamos trabalhar com um trecho um pouquinho mais longo e encerrar o capítulo 1. Farei a leitura da palavra do Senhor, peço que vocês acompanhem silenciosamente, recebam com fé. Esta é a palavra do nosso Deus. Ela diz assim: Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram, e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. E então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim,
voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Vamos orar, irmãos, e clamar ao Senhor a bênção da iluminação. Santíssimo Deus, nós acabamos de ler a Tua palavra. Palavra que é poder do Senhor para nossa edificação. E o nosso pedido ao Senhor nesta noite é que ela cumpra aquilo que ela deve cumprir na vida de cada um de nós. Encoraje aqueles que precisam de encorajamento, corrige, ó Deus, aqueles que precisam de correção, instrui aqueles que precisam de instrução. Enfim, Tu nos conheces melhor do que nós mesmos. E nós te pedimos, ó Deus, toma o nosso coração nas Tuas mãos neste momento e faze aquilo que Tu sabes e podes fazer, que é nos dar aquilo que tanto precisamos. E dirige o nosso coração para que aprendamos a amar exclusivamente ao Senhor. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Era o tempo dos juízes. Cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Então Deus decide disciplinar o seu povo com um tempo de escassez. Nesse contexto, um homem chamado Elimeleque, que significa Deus é rei, e que morava em uma cidade chamada Belém, que significa casa de pão, toma a sua família e vai em direção a Moabe, a fim de buscar pão entre aqueles que no passado já haviam demonstrado indisposição de acolher o povo do Senhor. Elimeleque tenta fugir da disciplina de Deus com a sua família. Mas o resultado, como nós vimos na última mensagem, é a ampliação do sofrimento. Ele morre, morrem também os seus filhos, casados com mulheres moabitas, sem deixar filhos que pudessem dar continuidade à sua família. E 10 anos depois, sua esposa, chamada Noemi, que significa agradável ou deleitosa, fica sozinha em terra estranha. Seria este o fim da família de Elimeleque? Seria este o fim de Noemi? Hoje nós veremos que não. E nós veremos que não, porque o Deus que é justo é também misericordioso. O relato de Rute começa mostrando a justiça de Deus. Mas, irmãos, apenas 5 versículos depois, Rute mostra que o Deus da justiça é também o Deus da misericórdia. E eu quero garantir que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. Nós não estamos falando de 2 deuses, nós não estamos falando de um Deus bipolar, que ora é justiça, ora é misericórdia. Nós falamos de um único Deus que expressa conjuntamente em todos os seus atos esses 2 atributos: justiça e misericórdia. É importante dizer isso, irmãos, porque nós temos muita dificuldade de perceber como esses 2 atributos de Deus podem operar conjuntamente na relação que Ele estabelece conosco. Na maioria das vezes, nós vemos as coisas mais ou menos assim. Às vezes, Deus está de bom humor. Então, Ele é misericordioso e nos abençoa. E então, quando isso acontece, nós pensamos, Deus está suspendendo a sua justiça. Afinal de contas, se Ele nos tratasse com justiça, Ele não poderia nos abençoar. Outras vezes, nós pensamos, Deus parece estar de mau humor.
Então, ele resolve demonstrar o seu desagrado para conosco. E quando isso acontece, nós pensamos, é a sua justiça quem está em ação, mas não a sua misericórdia. Essa, contudo, não é uma boa maneira de enxergar as coisas. Deus é um só. E Deus é imutável. Quando Deus age com misericórdia e nos abençoa, Ele não age em detrimento da sua justiça. Muito pelo contrário. Ele age justamente para com o seu Filho, a quem nós estamos unidos e por causa de quem nós somos abençoados. E quando ele age com justiça e manifesta o seu desagrado, ele não o faz em detrimento da sua misericórdia. As manifestações do desagrado de Deus para conosco são atos da sua disciplina, que contribuem para a nossa santificação. A justiça temporária de Deus sobre nós, os seus filhos, é sempre acompanhada por sua misericórdia. E é por isso que essas manifestações estão sempre marcadas de duas características. A primeira delas é paciência. Deus é profundamente paciente para com seu povo. Ele geralmente não manifesta o seu desagrado sobre nós na primeira oportunidade. Esse era o tempo dos juízes. Ele foi um período de longa rebeldia. E durante todo aquele período, Deus levantou pessoas que alertavam o seu povo quanto ao pecado que ele estava cometendo e quanto à iminência do juízo de Deus. Portanto, a justiça de Deus é sempre uma justiça paciente. Ao mesmo tempo, e essa é a segunda característica dela, a justiça de Deus tem sempre um prazo definido quando manifesta sobre o seu povo. Você se lembra como é que Deus é apresentado nos 10 mandamentos? Ele é apresentado como um Deus que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o odeiam, mas também faz misericórdia até quantas gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos? 1000 gerações daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Essa é uma verdade maravilhosa sobre Deus. Ele é perfeitamente justo e, ao mesmo tempo, infinitamente misericordioso. E nós precisamos manter essas duas verdades em mente, sem enfatizar um atributo em detrimento do outro, sob pena de prejudicarmos a nossa vida espiritual. Irmãos, quando nós enfatizamos a misericórdia de Deus em detrimento da sua justiça, nós somos levados à licenciosidade e passamos a viver como se Deus não se importasse com a maneira como nós vivemos. E o contrário também é verdade. Quando nós enfatizamos a justiça de Deus em detrimento da sua misericórdia, nós somos levados ao legalismo e começamos a obedecer a Deus muito mais pelo medo da punição do que pela gratidão por termos sido amados por Ele, o que não é a vida que procede do Evangelho. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui no começo, antes de adentrar a exposição do texto propriamente dita, é que uma vida cristã equilibrada depende de mantermos em perspectiva que Deus é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é justiça e Ele é
misericórdia. Dito isso, voltemos agora ao texto. Noemi revela muito da nossa ambiguidade enquanto uma personagem. O texto diz, no versículo de número 6, que tendo ouvido o que Deus tinha feito pelo seu povo em Canaã, Noemi se levanta e começa a sua jornada de volta para casa. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas essa decisão de Noemi é uma decisão absolutamente ambígua. De um lado, essa decisão ilustra a nossa tendência de cultivar uma relação utilitária com Deus e com o seu povo. Quando estar perto de Deus e do povo de Deus significa experimentar as bênçãos de Deus, o conforto delas, então nós corremos para ficar perto. Mas quando estar com Deus e com o povo de Deus significa experimentar o desconforto da disciplina de Deus, então nós fugimos. É isso que a gente está vendo Noemi fazer nesta ocasião. De outro lado, a decisão de Noemi ilustra a percepção que nós temos, mesmo quando nós fraquejamos, de que não há salvação fora do Senhor. Por quê? Porque de imediato pode parecer que a decisão de voltar para Belém tenha sido simples e fácil para Noemi. Mas você que já esteve afastado da igreja por algum tempo, sabe que provavelmente não foi assim. Voltar nunca é fácil. Voltar implica assumir que você estava errado. Voltar significa encarar aqueles que disseram quando você saiu que você não deveria ter ido. Voltar significa ter que lidar com a exposição e a vergonha. E o que eu quero que você perceba é que apesar de tudo isso, Noemi volta. Ela decide voltar, porque o Deus que estava sendo misericordioso com o povo em Canaã, dando-lhe alimento depois de um tempo de escassez, estava sendo misericordioso com ela, não permitindo que o pecado e o sofrimento cegassem os seus olhos completamente, para o fato de que só existe uma fonte de bênção. Só existe uma fonte de salvação, que é o Senhor, o Deus de Israel. Mas a continuidade do texto mostra que Noemi volta amargurada e confusa. Veja, o versículo 7 diz que Noemi saiu de Moabe na companhia das suas 2 noras moabitas que desejaram voltar com ela, Orfa e Ruth. Ora, como é que Noemi deveria ter encarado o desejo dessas 2 mulheres de irem com ela para Belém? Noemi deveria ter encarado essa decisão das suas noras como uma manifestação da misericórdia de Deus. Primeiro para com ela, que não precisaria voltar e ficar sozinha, e depois para com as suas próprias noras. Afinal de contas, elas estavam indo para Belém, a casa de pão, o lugar de onde procede toda a bênção. Mas não é assim que ela está enxergando as coisas. Enquanto ela está voltando em direção a Belém, ela insiste com as suas 2 noras para que elas ficassem em Moabe, usando palavras que mostram claramente o tamanho da confusão na qual aquela mulher sofrida estava envolvida. Veja o que diz o versículo 8 e o versículo 9. Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. E preste atenção ao versículo 9. Ele mostra a ambiguidade de Noemi.
o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, e elas, porém, choraram em alta voz. Vejam como Noemi estava confusa. De um lado, ela crê que Deus é a fonte de satisfação verdadeira. Ela acredita que se Orfa e Ruth podem ser felizes, a felicidade virá do Senhor. De outro lado, ela crê que a felicidade delas estava condicionada não a elas irem ao lugar onde o Senhor estava, a viver no meio do povo de Deus. Ela acreditava que a felicidade delas estava condicionada a encontrar um novo marido, mesmo que isso significasse viver em Moabe, ao invés de viver em Belém. O que eu quero que você perceba é que o pecado, o sofrimento, fez com que Deus permanecesse de alguma forma presente na visão de felicidade, na visão de boa vida que Noemi tinha. Deus até ocupava um lugar importante, mas ele estava longe de ser o fundamental. Ela ainda acreditava que a felicidade das suas noras dependia de coisas concretas deste mundo, ao invés de viver na presença e na companhia do Senhor. E o texto mostra, inicialmente, que Orfa e Ruth, ambas rejeitam a sugestão inicial de Noemi e reafirmam o desejo de continuar seguindo com ela. E as palavras que essas duas mulheres usam contém algo no mínimo curioso. Lembra que no meu sermão passado eu disse que o autor do livro de Ruth tem certo apreço pela ironia como um recurso textual. E ele coloca na boca dessas duas mulheres as seguintes palavras: não iremos contigo não, essa é uma interjeição, iremos contigo ao teu povo. Que curiosidade está presente aqui. Ora, as palavras desta mulher, ou dessas mulheres, mostram algo que estava completamente ausente das palavras iniciais de Noemi. Que algo? A ciência de que aquela não era uma jornada qualquer. Aquela era uma jornada que tinha a ver com identidade. Aquela era uma jornada que tinha a ver com pertencimento. Elas dizem: não iremos com você ao teu povo. Se isso ainda não ficou claro para você, deixa eu tentar esclarecer. O que está acontecendo aqui, irmãos, é que duas mulheres moabitas que não conheciam o Senhor estão prestes a cruzar a fronteira para se encontrarem com Deus e com o povo de Deus. Mas Noemi estava ignorando isso. O pecado e o sofrimento ao qual ela esteve submetido ao longo de 10 anos, a tinham feito perder de vistas a questão essencial. A resposta delas não convence Noemi, e então Noemi insiste, versículos 11 a 13, tornais, filhas minhas, ide-vos embora, porque eu sou velha demais para ter marido. Ainda se eu dissesse eu tenho esperança, ou ainda que essa noite eu tivesse marido e houvesse filhos, vocês não teriam condições de esperar eles crescerem. Porque por vossa causa, diz ela, final do versículo 13, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Essa insistência de Noemi continua mostrando a confusão dela e volta a revelar a ambiguidade da nossa condição atual. Você já parou para pensar? Por que Noemi insistiu tanto com Ruth e Orfa que voltassem para sua terra?
Veja a ambiguidade de Noemi de novo. De um lado, é provável que ela tenha sido motivada pela preocupação com as suas noras. Há traços de generosidade aqui. Ela de fato acreditava que a vida poderia ser melhor em Moabe para elas do que em Belém. E eu diria que ela estava generosamente errada. Havia generosidade nessa insistência de Noemi. Havia erro, mas havia generosidade. Mas também é provável que Noemi estivesse receosa com o que podia acontecer se ela chegasse com 2 moabitas a tiracolo em Belém e estivesse tentando se livrar de Orfa e Ruth. O coração do humano é assim. Ele é ambíguo. Ao mesmo tempo em que ela está dizendo, talvez seja melhor vocês irem para lá, ela talvez estivesse pensando, o que vai ser de mim se eu chegar em Belém com 2 moabitas a tiracolo? Como é que eu vou dar jeito de cuidar dessas mulheres? O que vai acontecer com elas? O que é que os homens de lá vão fazer com elas? O que é que o povo dirá de eu trazer 2 pessoas estranhas para o arraial do povo de Deus? Percebe quanta confusão? Percebe quanta ambiguidade? Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? O que me chama a atenção é que ambígua e confusa Noemi vai. Ela vai amargurada, ela vai cheia de ambiguidades, ela vai cheia de confusão, generosidade de um lado, mesquinhez do outro, mas ela vai. E a pergunta é, por que ela vai? Ela vai porque Deus é misericordioso. Ela vai porque Deus está a levando de volta para casa. Dentre outras coisas, para ensinar a Noemi que a sua misericórdia não tem limites. Como é que as noras de Noemi reagem a essa segunda insistência delas? Bem, o texto diz que uma delas, Orfa, atende à sugestão de Noemi e volta para Moabe. O texto deixa claro que ela não faz isso por causa dos seus sentimentos, ela amava Noemi, então ela não tomou essa decisão por causa dos seus afetos, e isso chama a nossa atenção para o fato de que a ação dela foi refletida. Em outras palavras, humanamente falando, talvez essa fosse a reação mais inteligente. Pensando com a mente humana, ponha-se no lugar de Orfa. Considere o seu passado. Você cresceu ouvindo que os israelitas eram inimigos. Aí, no momento da sua vida, você supera o preconceito e resolve se casar com um israelita. Você se torna parte da família dele e ouve as histórias sobre um Deus poderoso e bom que cuida dos seus filhos. E de repente, você vê a família inteira se desintegrar diante dos seus olhos. Considere o seu presente. A única israelita que você conhece é a sua sogra. E ela está ali na sua frente, amargurada, sugerindo que Deus é um mal-humorado e recomendando que você volte para casa. Considere o seu futuro. A expectativa de realização de uma mulher naquela época estava exclusivamente relacionada a construir uma família. Você é uma moabita. Terá muita dificuldade de se casar entre os hebreus. E apesar das leis que os israelitas têm sobre o estrangeiro, o mais provável é que te aguarda em Belém uma vida cheia de dificuldades. Se você quiser ver o que homens faziam com mulheres no tempo dos juízes, dá uma lida no livro.
E você vai perceber o tipo de coisa terrível que acontecia em Israel com mulheres solteiras naquela ocasião. Voltar para casa era uma decisão absolutamente razoável. O ponto fora da curva aqui não é Orfa. O ponto fora da curva aqui é Ruth. Porque a lógica que servia para Orfa, servia também para ela. E isso é tão claro para Noemi, que depois que Orfa parte em direção a Moabe, ela insiste mais uma vez com Ruth, agora trazendo-a à tona palavras que eu não sei se ela percebeu o que ela estava dizendo. Verso 15. Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Irmãos, que tristeza. Noemi deveria estar dizendo a Ruth: vamos, minha filha, vamos ao lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Vamos à presença do Senhor. Vamos à única fonte que pode matar a nossa sede. Mas ela está dizendo: não venha comigo. Volte ao seu povo e aos seus deuses. Ruth tinha tudo para voltar, mas não volta. Pelo contrário, ela responde de maneira decidida: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Irmãos, essas certamente estão entre as palavras mais belas de toda a Escritura Sagrada. Tanto é que geralmente são usadas em convites de casamento. Talvez você tenha usado no seu. Isso não é um problema, já que de fato o conteúdo delas pode se aplicar ao compromisso matrimonial. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês: nós perdemos um pouco do peso delas quando nós deixamos de perceber que elas foram ditas por uma nora a uma sogra. Isso aqui não é uma declaração de amor romântico. Isso aqui é uma profissão de fé. Isso aqui é alguém que se converteu, ou está no caminho para a conversão, expressando o apreço que alguém que era do povo de Deus deveria demonstrar pelo Senhor, mas que é demonstrado por alguém de fora que Deus está incluindo no ambiente do pacto. O que Ruth está declarando nessas palavras é a sua disposição de abandonar a sua vida, a sua família, os seus deuses, para se aproximar do Deus de Israel, ainda que isso significasse viver todo o restante da sua vida sem aquilo que, segundo a sua cultura, poderia lhe trazer felicidade. Noemi está dizendo para ela: você não vai ser feliz sem um casamento. E ela está dizendo: eu posso ser feliz sem qualquer coisa. Eu só não posso ser feliz sem o Senhor. Como é que você explica isso? Como é que você explica que uma mulher com aquele passado, com aquele presente e com aquela possibilidade de futuro expresse tamanha confiança em Deus?
Só existe uma explicação. Deus estava sendo misericordioso para com ela. Ele estava trabalhando no coração de Ruth e atraindo Ruth para si. Porque a misericórdia do Senhor não se limita ao seu povo Israel. A misericórdia do Senhor se estende a pessoas de todas as tribos, de todas as raças, de todas as nações, que ainda na velha aliança são incluídas no contexto do pacto pela misericórdia de Deus. E o texto diz que depois dessa resposta, Noemi percebe que não conseguiria convencer Ruth. Ela estava decidida. Então ela para de insistir e ambas continuam a jornada até chegarem a Belém. E o texto diz que a chegada delas em Belém causa certo alvoroço e as mulheres começam a perguntar umas às outras: é Noemi? Irmãos, essa não é uma expressão de incerteza. Elas sabiam que é Noemi. Essa é uma expressão de estranhamento. As cicatrizes de 10 anos de sofrimento estavam presentes. As pessoas viram na face dela que alguma coisa tinha acontecido. Elas estão dizendo: o que aconteceu com você? E nesse momento, Noemi poderia ter aproveitado para fazer uma série de coisas. Ela poderia ter expressado quão bom era estar de volta. Ela podia dizer: esquece o que aconteceu, o que importa é que eu estou aqui agora. Ela poderia ter dito para elas o quanto a companhia delas tinha feito falta. Ah, se vocês estivessem comigo quando tudo aconteceu. Ela podia tê-las instruído sobre a necessidade de obedecer ao Senhor, apesar das circunstâncias. Podia ter aproveitado para dizer: quando isso acontecer com vocês, não façam o que eu fiz. Mas não é assim que Noemi reage. Ela opta pela murmuração. Ela está confusa. Versículos 20 e 21. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? E preste atenção no que vem agora. Noemi não está mentindo sobre o que tinha acontecido. Era isso mesmo. Deus a tinha afligido, porque Deus é justo. Deus a tinha afligido. E por que é importante perceber isso aqui? É importante, irmãos, porque há algumas pessoas que, diante do desafio de explicar por que circunstâncias desagradáveis acontecem com o povo de Deus, querem defender Deus, negando que ele tenha a ver com essas circunstâncias difíceis. Eles acham que estão protegendo a santidade de Deus, quando dizem: não, Deus não tem nada a ver com essas coisas que aconteceram. Mas eles fazem isso em detrimento e às custas da soberania de Deus. Sim, todas as situações desconfortáveis pelas quais nós passamos têm a ver com Deus. E elas podem ser manifestação do seu juízo. Nem sempre é, mas elas podem ser manifestações do seu juízo. É antibíblico e não traz consolo para ninguém fazer isto e tentar defender Deus dizendo que ele não tem nada a ver com as coisas que estão acontecendo. Por que não traz consolo? Irmãos, porque sejamos honestos. Sejamos honestos. Se Deus controla apenas as coisas que dão certo nesse mundo, então ele não controla quase nada. Se Deus controla apenas as coisas que dão certo nesse mundo, então ele não controla quase nada. O que eu estou querendo mostrar para você?
que o problema de Noemi não era desconfiar da soberania de Deus, não era desconfiar da justiça de Deus. Ela sabia que Deus é soberano, ela sabia que Deus é justo, é por isso que ela disse: Deus me tem afligido. O problema dela, que muitas vezes é o nosso, era a dificuldade de manter os dois atributos juntos. Por isso que ela está amargurada. Sim, Deus é justiça. Mas o Deus da justiça também é o Deus da misericórdia. E na nossa relação com Ele, um atributo não anula o outro quando está em operação. É isso que nos consola. Saber que mesmo quando estamos sendo tratados por Deus pelas manifestações da sua justiça temporal sobre o nosso pecado, nós estamos sendo tratados misericordiosamente pelo nosso Senhor. E o texto termina com uma expressão interessantíssima que aponta exatamente nessa direção. O texto termina dizendo: assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita. E atenção a essas palavras que vêm agora. E chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Parece uma expressão despretensiosa, não é? Chegaram no período da cega da cevada. Como nós veremos nos próximos capítulos, e se você já leu o livro, sabe, a cega da cevada foi o contexto em que se desencadearam os fatos que mudaram de uma vez por todas, não apenas a história de Ruth ou a história de Noemi. A cega da cevada foi o contexto através do qual Deus mudou a história da humanidade. Comentando essa passagem, o famoso pregador John Piper diz algo fenomenal. Ele diz assim: o que Noemi diria se pudesse ver apenas uma fração das milhares de coisas que Deus estava fazendo no meio das amargas providências que ela estava experimentando? O que ela diria se soubesse que parte do que Deus estava fazendo era construir uma genealogia para o Messias que salvaria o mundo, incluindo uma gentia moabita? Como ela interpretaria os fatos que se passaram com ela, se ela soubesse que Ruth daria à luz a um filho que seria avô do maior rei de Israel, Davi, e que este rei seria o antepassado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Redentor Jesus Cristo? Irmãos, a consciência da misericórdia de Deus muda tudo, tudo. Como Noemi, eu e você podemos enfrentar situações muito desconfortáveis ao longo da vida. Mas a nossa resposta pode ser diferente na medida em que mantivermos no coração essa verdade que nós aprendemos hoje com a história de Noemi. Que verdade? Guarda isso no seu coração. Deus está fazendo alguma coisa enquanto estamos experimentando momentos difíceis. E o que Deus está fazendo costuma ter um alcance muito maior do que nós podemos enxergar
no momento. O grande problema nosso é que a nossa visão é desse tamanho. E nós não percebemos que Deus está trabalhando numa história que é muito maior do que a nossa história individual. Se isso for verdade para você, as circunstâncias desagradáveis poderão te causar muita dor e muito sofrimento, mas serão incapazes de plantar a amargura no seu coração e de convencer você de que a vida não faz sentido. Quando nós nos amarguramos e começamos a achar que a vida não faz sentido, é porque nós perdemos de vistas o governo misericordioso do Senhor. Deus está trabalhando na história. E a nossa vida e os nossos sofrimentos são apenas uma semente dentro daquilo que Deus está fazendo para glorificar o nome do seu Filho eterno, Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a entender isso. E que a clareza dessa verdade nos ajude a enfrentar os momentos difíceis pelos quais o Senhor nos fizer passar ao longo da nossa vida. Que Ele tenha misericórdia de nós. Amém.